Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente vai fazer um processo aqui de liberação para a questão das críticas, né? Dos pensamentos críticos, de algo que está gerando esse comportamento, em que você está se criticando, se exigindo, se cobrando constantemente, né? Então a gente vai fazer aqui um trabalho de liberação emocional, trabalhando esses pensamentos, essas emoções que estão contribuindo para esses pensamentos, né? Então, é importante você observar primeiro como que está o seu momento agora, né? Então, você consegue observar que você está tendo, você sempre tem essas críticas constantes, assim, você vive criticando, você vive de alguma forma falando mal, acusando, né? Você se percebe muito também perturbado por esses pensamentos, também por sentimentos assim negativos, né? Que estão te tomando. Observa como que você vem trazendo essas esses pensamentos, né? Então, observa esses pensamentos negativos acontecendo. Então, fico sempre me acusando de alguma coisa, eu fico sempre me criticando pelas coisas que eu faço, tá? Ou então eu fico o tempo todo pensando em certas pessoas e criticando sobre isso. E fico falando o tempo todo, né? Olha o que a pessoa fez, olha o que ela, né, tá fazendo aqui errado. Então, procure observar como que você está se comportando e que está gerando esses pensamentos críticos, essas falas assim que são muito críticas, né? E, e é importante também que você observe, né, esses pensamentos, esses sentimentos. E aqui nesse momento eu vou pedir que você procure anotar sobre essas emoções, sobre esses sentimentos e principalmente sobre os pensamentos que estão acontecendo agora, tá bem? Então, peço que você traga um caderno ou que você pegue uma folha. Então, procure pensar sobre isso. Veja quais são os pensamentos que estão vindo para você agora. Se tiver algumas situações ou aconteceu algo que tenha alimentado isso, tá? Então pode ser, desde o dia que aconteceu aquela situação ali, eu tô me martirizando, né? Eu fico me culpando, eu fico me criticando pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer, tá? Então você veja se está associado aí com alguma situação, né, que aconteceu e ou então você está pensando em alguém, então alguma pessoa fez algo e aquilo te incomodou e você não para de pensar sobre isso, tá? Às vezes são até notícias assim que a gente vê na TV e é uma situação dramática, né? E aquilo lá deixa a gente tão indignado, e aí eu começo a falar, né? E eu começo a criticar, eu começo a dizer que como é que a pessoa fez isso, como é que as coisas chegaram nessa situação, tá? Então perceba se tem alguma situação que aconteceu com você e você está se criticando pelo que você fez ou deixou de fazer.
Ou essa situação tem a ver com alguém que fez alguma coisa e você está o tempo todo pensando e falando da pessoa, e criticando e dizendo, enfim. Como que tá isso para você também, tá? Ou se tem a ver com alguma notícia, né? Então, tem a ver com alguma notícia, tem a ver com algo que eu fiquei sabendo, mas isso eu me identifiquei tanto que eu não paro de pensar sobre isso, tá? Então você anota a situação em si, anota quais são os pensamentos que vêm. Então, para pensar, se você quiser pausar o vídeo, tá? Você vai pensar assim, ok, deixa eu trazer aqui a situação. E aí vem pensamentos, vem julgamentos, vem, nossa, quanto eu fui burro, nossa, parece que eu não sei fazer as coisas direito, nossa, essa pessoa é uma criminosa e uma pessoa sem caráter, é um bandido, enfim, anota isso também, tá? E antes de tudo aqui, por que é importante a gente trabalhar essas emoções, né? Esses sentimentos, esses pensamentos. Veja que tudo isso, esse conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções, ele é uma programação, né? Então, você fica o tempo todo rodando dentro disso. É como se fosse um programa, né? Então, eu instalei uma coisa aqui para mim e eu tô sempre na crítica, eu tô no julgamento, eu tô exigindo, eu tô cobrando, tá? E quando você está nessa programação, essa programação ela acontece na sua vida de diferentes formas, tá? Então vem sempre algo assim de eu me sentir ainda mais criticado, eu me sentir ainda mais julgado, eu me sentir ainda mais comparado, eu me sentir cobrado de alguma forma, tá? Então você entra dentro disso e para sair disso você tem uma dificuldade muito grande, porque você nem percebe que você entrou por conta de uma situação ali que talvez você não tenha se dado conta, né? Então, quando você faz esse processo de liberação emocional, quando você senta para cuidar, né, desses pensamentos, desses sentimentos, você consegue liberar, né? Sair desse ciclo vicioso, dessas ideias, e, e aí você passa aí para um novo padrão, inclusive, né? Você pode se conectar com outras coisas que são melhores e que também vai diminuir a exigência, a crítica, a cobrança dentro de você, tá? E isso diminuindo dentro de você, externamente, também diminui os acontecimentos, que são as sincronicidades, né? Que estão nos levando a certas dificuldades, né? Da cobrança, da crítica, da exigência, em que a gente acaba passando, né? Por isso, tá bom? Então vamos lá. Anota, né? Então, o que foi que eu vi, o que foi que eu fiquei sabendo, o que foi que me aconteceu, o que foi que aconteceu com outra pessoa e que eu fiquei alimentando essas críticas, né? Anota sobre isso, veja qual é o sentimento que vem, tá? Então, nossa, me veio uma revolta com a situação, me veio uma raiva porque aconteceu isso, me veio uma culpa por eu ter agido assim, eu não consigo me soltar disso, tá? E aí a culpa alimenta o pensamento crítico, né? Fica me criticando o tempo todo. Da mesma forma, a raiva fica alimentando a crítica o tempo todo, né?
Daí você anota pensamento, sentimento, emoção e veja no seu corpo. Em que parte do seu corpo você sente que essas emoções estão, né? Então, nossa, eu sinto uma tensão, né? Eu sinto algo aqui na região das minhas costas, ou eu sinto aqui uma angústia, um aperto. O meu estômago que tá desconfortável, né? Eu não sei porquê, mas eu tô com esse desconforto, enfim. Vem vindo essas informações, tá? E aí você vai me seguir aqui, o que eu vou fazer, tá? Repetir as frases que eu vou repetir. E depois a gente vai avaliar. E também é importante em falar de avaliar que você dê uma nota de 0 a 10, quanto isso está intenso para você, tá? Então, de 0 a 10, 10 a maior intensidade, o quanto que isso está intenso para mim. Esses pensamentos, esses sentimentos e tudo mais, tá? Então, depois de anotado, vamos começar aqui o processo. Então, você começa pela lateral da mão. E aí você repete. Mesmo que eu carregue esses pensamentos de crítica, esses sentimentos ruins, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu carregue esses pensamentos negativos, de crítica constante, daquilo que eu acho que é errado, do que não deveria acontecer, ou do que eu não deveria ter feito, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que me venham sentimentos negativos agora, ao trazer esses pensamentos, essa situação, tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora a gente vai no topo da cabeça. Esses pensamentos de crítica constante, eu não paro de me cobrar, eu não paro de pensar sobre isso, me gerando um grande estresse, ponto início da sobrancelha. Isso vai consumindo a minha energia, me desgastando mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Eu me sinto desgastado, ponto na lateral do olho. Parece que eu não consigo sair dessa crítica, desses pensamentos negativos. Eu não paro de pensar na situação, nos erros, no que as pessoas fizeram, no que eu fiz. Ponto embaixo do olho. São pensamentos obsessivos. Eu durmo e acordo com esses pensamentos, com esse julgamento, com essa comparação.
E até o meu dia a dia deixa de ser produtivo, porque eu fico pensando constantemente nessas situações. Ponto embaixo do nariz. Isso vem me gerando um desgaste, uma dificuldade para dormir, uma dificuldade para relaxar, para descansar. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu fico alimentando essa negatividade e vendo outros assuntos, conversando com outras pessoas, isso que faz aumentar a minha negatividade. Ponto no osso da clavícula. Eu fico nesse ciclo vicioso de notícias, de conversas, vendo informações que aumentem ainda mais a minha crítica, o meu julgamento. Ponto embaixo da axila. E eu me sinto cansado no meu dia a dia, mentalmente cansado, fisicamente cansado, com emoções em conflito. Ponto topo da cabeça. São emoções conflitantes, dificuldades que vão se apresentando no meu dia a dia. Uma dificuldade de focar, de dar o meu melhor, de fazer o que preciso fazer. Ponto início da sobrancelha. Uma dificuldade de encontrar paz dentro de mim, tranquilidade, para que eu possa ter mais clareza, para que eu possa agir de uma forma mais assertiva. Ponto na lateral do olho. Isso vai me desgastando constantemente. Esses pensamentos, esses sentimentos ruins. Ponto embaixo do olho. E isso às vezes vai ficando insustentável, criando doenças, criando um desânimo. Ponto embaixo do nariz. Eu percebo o quanto isso me afeta. Afeta a minha saúde, afeta a minha autoestima, afeta as minhas relações. Ponto embaixo do lábio inferior. Gerando conflitos internos, conflitos externos com pessoas, gerando um estresse constante, gerando dificuldades. Ponto no osso da clavícula. São emoções, sentimentos
que vão causando mais dificuldade ainda, gerando mais pensamentos obsessivos, pensamentos que me deixam para baixo, pensamentos que estão constantemente causando uma agressão em mim mesma, nas outras pessoas. Ponto embaixo da axila. Alimentando o estresse que me gera uma constante dificuldade, uma constante tensão, em que eu não consigo relaxar, eu não consigo priorizar a minha vida, ter mais descanso, ter uma mente mais tranquila, com mais clareza e foco. Bom, gente, então vamos parar um pouquinho agora. Como que você se sente agora? Veja o que você anotou. Então, os sentimentos que vinham para você, os pensamentos, essa tensão que estava no seu corpo, como que isso está agora para você, tá bom? Então, vou pedir que você avalie. Aqui a gente está fazendo um processo genérico, né? Trazendo emoções e sentimentos diversos, mas você pode focar também naquilo que vem para você, né? Então, qual é o sentimento que vem? E aí você faz esse processo batendo nos pontos e falando do sentimento, falando da emoção, né? Daquilo que aconteceu ou que está acontecendo e trazendo isso de forma mais específico aí para a sua questão, tá bom? Agora a gente vai finalizar aqui o processo fazendo uma rodada mais positiva, né? A gente chama de rodada quando passa por esses pontos. E vamos fazer essa liberação, né? Fazendo essa ressignificação, né? Daquilo que a gente está trazendo, dessas críticas, dessas exigências. Então vamos voltar para o ponto na lateral da mão. E aí você repete. Mesmo que eu carregue esses pensamentos e esses sentimentos difíceis, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu tenha me identificado com essas críticas constantes, com essa exigência, com essa cobrança, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sempre me comparando outras pessoas, criticando, exigindo, ainda que isso tenha me feito mal, sem eu perceber, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Vamos agora no topo da cabeça.
Ainda que eu carregue esses pensamentos, que são pensamentos difíceis, de acusação, de julgamento, de crítica de mim mesmo, de outras pessoas, eu escolho liberar tudo isso. Ponto início da sobrancelha. Eu escolho liberar toda a culpa, toda a raiva, todo o ressentimento, toda a mágoa que estejam sustentando esses pensamentos negativos. Ponto na lateral do olho. Sustentando essa necessidade de criticar, de julgar, de acusar. Ponto embaixo do olho. Isso vai alimentando ainda mais um estado de estresse, de tensão, em que eu só me conecto com a negatividade das coisas. Ponto embaixo do nariz. Eu escolho liberar e deixar ir toda essa necessidade que eu tenho de me conectar com essa negatividade, com a negatividade das pessoas, das notícias, dos eventos. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu tenho clareza e percepção sobre o quanto isso é prejudicial para a minha vida, me gerando doenças, gerando um estado de tensão, de falta de amor pela vida, falta de compreensão, de perdão. Ponto osso da clavícula. E eu escolho liberar tudo isso que não é uma contribuição para a minha vida de uma forma positiva, de uma forma que eleve a minha consciência e traga resultados positivos para a minha vida. Ponto embaixo da axila. Eu escolho deixar ir todo tipo de identificação que eu tenho com essa negatividade, com essa necessidade da crítica, da exigência, da acusação, de ter que mostrar que alguém está errado, ou ter que mostrar que eu estou errado. Ponto no topo da cabeça. Toda a negatividade que esteve em mim até agora, que venha do meu passado, da minha origem familiar, da minha criação, da minha ancestralidade, ponto início da sobrancelha, que venha de outras vidas e que tenha contribuído até hoje para que eu entenda que eu preciso e necessito desse julgamento, dessa comparação, dessa crítica. Ponto na lateral do olho. Tudo isso eu escolho liberar, tudo isso eu escolho trazer a minha consciência para que se modifique,
ponto embaixo do olho, para que eu possa ser mais leve, para que a vida seja mais leve, mais prazerosa, mais alegre. Ponto embaixo do nariz. Eu escolho me soltar de tudo isso, de todas essas verdades que foram compradas por mim, de pessoas que achei importante, pessoas de autoridade, pessoas que tinham uma influência sobre mim e que sempre se mostraram muito críticas, muito exigentes. E assim eu acreditei que era o certo ser assim também. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu me libero de todas essas percepções que eu tive, de todas essas verdades, de todas as crenças, de tudo aquilo que me fez acreditar que eu preciso fazer tudo certo, que as pessoas precisam fazer tudo certo, que eu não posso errar, que eu não tenho o direito de errar e que se eu errar eu vou ser punido. Eu escolho liberar tudo isso. Ponto no osso da clavícula. Eu retiro e transformo todas essas informações que não são mais uma contribuição para a minha vida, que causam essa tensão, esse peso, essa dificuldade, que estão sempre alimentando uma percepção negativa sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor. Ponto embaixo da axila. Eu escolho me soltar de tudo isso. Eu escolho encontrar mais leveza, ser mais empático com os meus erros, com os erros dos outros, entendendo que o erro é comum, que eu posso errar, que os outros podem errar, entendendo que existem imperfeições, existem diferenças. Eu escolho me liberar de toda crítica, de todo julgamento, de toda acusação, de toda culpa, de toda vingança, de tudo aquilo que alimenta toda essa negatividade. Bom, gente, então a gente para aqui. Como é que você se sente aí? Observe de novo os pensamentos, os sentimentos. Volta novamente no que aconteceu, traz essa lembrança, né? Então, se foi um evento, se foi uma notícia, se foi algo que aconteceu, né? É bem provável que esses pensamentos, eles tenham perdido essa intensidade, né? Então, você sente que aqui você já não quer mais se conectar com aquilo, né? Então, se você percebe isso, é porque essa liberação aconteceu realmente, né? E aqui a gente está trabalhando de uma forma genérica, né? Então, é importante que você veja de forma mais específica, assim, aí é cada caso, né? Então, pode ser que você tenha passado eventos que te levaram para essa situação, né? De alimentar essa crítica,
Mas pode ser que você tenha eventos, por exemplo, ligados à sua autoestima, à construção da sua autoestima. Então, vem da sua infância, vem da sua adolescência, vem ao longo da sua vida. E aí você se tornou alguém que se critica muito, né? Porque, né, tiveram acontecimentos lá no passado que acabaram sendo traumáticos, né? E gerando aí dificuldades e problemas na questão da sua autoestima, tá? E aí também você acaba projetando isso para outras pessoas, para os acontecimentos, né? E aí é importante você ir no seu passado e ir fazendo esse processo de liberação de memórias, de limpeza de memórias, para que você possa realmente perceber esse, essa mudança, né, nesse padrão de pensamentos, de sentimentos, tá bom? Bom, espero que tenha aí contribuído com você. Se tiver interesse em sessões com essa técnica, entre em contato, tá? Fique à vontade para me procurar, a gente pode agendar sessões para fazer um trabalho mais profundo, tá bom? Então, uma boa semana para você e até uma próxima.